levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando saiu da água, inclinou-se nas margens do Jordão e suplicou ao grande Eterno forças para suportar o conflito com o adversário caído. A abertura dos céus e a descida da excelente glória mostravam seu caráter divino. A voz do Pai declarava o relacionamento ao chegado de Cristo com sua infinita majestade. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A missão de Cristo começaria logo, mas ele deveria primeiro afastar-se das cenas movimentadas da vida para um solitário deserto, a fim de expressar o propósito de suportar o tríplice teste da tentação em favor daqueles a quem veio redimir. Satanás, que tinha sido um honrado anjo no céu, ambicionava honras mais exaltadas do que as que Deus dera a seu filho. Ele ficou com inveja de Cristo e afirmou aos anjos que o honraram como querubim cobridor que não lhe era concedida a honra que sua posição demandava. Afirmava que deveria ser exaltado com a mesma honra de Cristo. Satanás obteve simpatizantes, anjos do céu. Ajuntaram-se a ele em sua rebelião e caíram com seu líder da mais alta e santa posição e foram consequentemente expulsos do céu juntamente com ele. Capítulo 2. Adão, Eva e seu lar no Éden. Deus, em reunião com seu filho, estabeleceu o plano de criar o ser humano à sua própria imagem. Ele deveria ser colocado sob período de teste. Deveria ser testado e provado. Se suportasse o teste de Deus e permanecesse leal e verdadeiro através da primeira prova, não seria assolado por tentações constantes, mas seria exaltado à igualdade com os anjos e tornado daí em diante imortal. Adão e Eva saíram das mãos do Criador na completa perfeição da capacidade física, mental e espiritual. Deus plantou para eles um jardim e os cercou de tudo que era belo e atraente aos olhos, de acordo com suas necessidades físicas. Esse santo casal via um mundo de insuperável beleza e glória. O benevolente Criador deu-lhes evidências de sua bondade e amor ao providenciar-lhes frutas, vegetais e grãos, e fez crescer na terra toda variedade de árvores úteis e bonitas. O santo casal olhava para a natureza como um quadro de deslumbrante beleza. A terra, amarronzada, estava coberta de um carpete vivo esverdeado, diversificado com variedades intermináveis de flores de perpetuação própria. Arbustos, flores e trepadeiras embelezavam o cenário com sua exuberância e fragrância. As muitas variedades de árvores altas estavam carregadas de frutos deliciosos de toda espécie, apropriados para satisfazer o paladar e os desejos dos felizes Adão e Eva. Deus providenciou esse lar no Éden para os nossos primeiros pais, dando-lhes evidências indiscutíveis de seu grande amor e cuidado por eles. Adão foi coroado rei no Éden. Recebeu domínio sobre todos os seres vivos que Deus tinha criado. O Senhor abençoou Adão e Eva com inteligência tal que ele não tinha dado a qualquer outra criatura. Concedeu a Adão o poder sobre todas as obras criadas por suas mãos. O ser humano, feito à imagem divina, poderia contemplar e reconhecer as obras grandiosas de Deus na natureza. Adão e Eva podiam observar a habilidade e a glória de Deus em cada haste de grama, arbusto e flor. A beleza natural que os envolvia refletia-o como um espelho a sabedoria, excelência e o amor do seu Pai Celestial. Seus cânticos de afeição e louvor subiam ao céu de maneira suave e reverente, em harmonia com os suaves cânticos dos elevados anjos e com a alegria dos pássaros que entoavam despreocupadamente suas músicas.
Não havia doença, deterioração nem morte. A vida estava em tudo que pudesse ver. A atmosfera estava cheia de vida. Existia vida em cada folha, em cada flor e em cada árvore. O Senhor sabia que Adão não podia ser feliz sem o trabalho. Portanto, deu-lhe a agradável ocupação de cuidar do jardim. À medida que ele cuidava de todas as coisas bonitas e úteis ao seu redor, podia ver a bondade e a glória de Deus nas suas obras criadas. Adão tinha muito a contemplar nas obras de Deus no Éden, que era uma miniatura do céu. Deus não formou o ser humano meramente para contemplar as suas obras gloriosas, porém, deu-lhes mãos para trabalhar, bem como mente e coração para contemplar. Se a felicidade do ser humano consistisse em não fazer nada, o Criador não teria apontado o trabalho para o homem. Ele deveria encontrar felicidade no trabalho e também na meditação. Adão deveria ter em grande estima o fato de que ele fora criado à imagem de Deus, a fim de ser semelhante a ele em justiça e santidade. Sua mente possuía a capacidade de cultivo constante, expansão, refinamento e nobreza, pois Deus era seu professor e os anjos seus companheiros. No segundo parágrafo do primeiro capítulo, está falando assim: Satanás, que tinha sido honrado antes no céu, vocês acharam? Sim. Ambicionava honras mais exaltadas do que as que Deus dera a seu filho. Ele ficou com inveja de Cristo e afirmou aos anjos que o honraram como querubim cobridor, que não lhe era concedida a honra que sua posição demandava. Afirmava que deveria ser exaltado com a mesma honra de Cristo. Satanás obteve simpatizantes, anjos no céu juntaram-se a ele em sua rebelião e caíram, com seu líder, da mais alta e santa posição, foram consequentemente expulsos do céu juntamente com ele. A gente percebe que a inveja, ela é um atributo de Satanás e foi, acho que um dos primeiros maus sentimentos nutridos em um ser, né, em alguém. E a gente percebe que a pessoa que tem inveja, ela nunca está satisfeita com nada, porque o que ela quer é sempre o do outro. As coisas dos outros sempre são melhores, né? E aí ele começou, né, a falar com os anjos se juntaram com ele, se rebelaram, caíram e foram, né, expulsos do céu juntamente com ele. A pessoa que nutre inveja no seu coração, ela nunca vai ser feliz, e a pessoa que nutre a inveja, ela tem os atributos de Satanás. Ruim, né? Horrível. A gente... Qualquer um de nós estamos sujeitos a ter inveja, né? Qualquer um de nós estamos sujeitos. E a gente percebe quando a pessoa tem uma inveja da gente, muitas vezes. Porque às vezes a pessoa, você compra uma coisa, em vez de ela ficar feliz, ela legal, vai você conquistou, ou ela não fala nada. O silêncio às vezes mostra que foi um ato de inveja que ela sentiu e ela não quis elogiar ou parabenizar você por aquilo que você conquistou. E pior é a inveja espiritual, né? Caim teve inveja de Abel e o matou. A inveja de que você está sendo aceito por Deus, você é espiritual, eu não sou. A inveja física, a pessoa corre atrás, compra, ou compra igual, ou... A inveja mas espiritual, né? A pessoa tenta denegrir a imagem do outro. Eu estou com inveja da Silva, eu vou denegrir a imagem dela, porque eu quero ser mais que ela. Eu quero que ela seja abaixo de mim. Com Caim, e matou seu irmão Abel, né? Sim. Interessante também tem outra situação. Saul e Davi. Saul, ele era um rei, mas ele começou a ficar com inveja de um garoto. Porque o garoto era espiritual. O garoto era espiritual e foi honrado por Deus na hora que conseguiu derrotar o gigante Golias, se tornou herói nacional. E as pessoas, né, começaram assim,
valorizar o serviço prestado por ele, né? Ele virou até soldado, né, do exército de Saul, e Saul ficou furioso com o garoto, né? E ele foi crescendo e toda vez Saul queria dar um jeito de matá-lo, né? Saul queria dar um jeito de prejudicá-lo. Inveja, né? Raiva, né? E quanto mais Saul se entregava a Satanás, mais Davi se entregava a Deus. Então, o contraste ficou notório a cada dia que passava, né? E a gente viu o resultado que deu. A pessoa que se entrega a Deus e a pessoa que se entrega a Satanás, você vê assim a discrepância dos caminhos, das atitudes, sim, do jeito de ser de ambos, né? Sim. E ambos no mesmo local, viu? Veja, os dois pertenciam, quando Davi e Saul, pertenciam a Israel. Mesma fé, né? Mesma fé, mesma família, se for falar, porque vê tudo de Jacó, Israel, mesmo local. Então, assim, eles contemplaram as mesmas coisas, né? As mesmas coisas. E aconteceu isso. Então, isso é muito perigoso, né? Assim também como Satanás, era o mesmo ambiente. O mesmo ambiente ele fez o que fez. Nós temos que ter isso aqui, nós temos que refletir nisso, né? Para que nós não sejamos pegos por essa cilada do diabo a ponto de chegar. Imagina só, você tem inveja de uma pessoa. Esse tipo de coisa é ordem do dia entre as pessoas que não conhecem a Deus. Agora, com as pessoas que conhecem a Deus, esse tipo de coisa não deve fazer parte da nossa vida, né? Ainda mais porque nosso mundo não é esse. Na verdade, nós temos que pelejar pelo mundo por vir, né? Pelo ar eterno. É isso que nós temos que ter em mente. Amém? Mas aqui Satanás ele teve primeiramente foi vaidade. Primeiro vem a vaidade e depois vem a inveja. Porque ele não aceitava que Cristo fosse melhor que ele. Que Cristo fosse mais, no caso, de supremacia maior que ele. Então a vaidade dele vem primeiro e depois vem a inveja. Mas isso acontece sempre, mano. Se você, quando a gente fala no contexto espiritual, tem pessoas que começam a se exaltar devido os outros falarem, exaltar ela mesma. E ela começa a achar, nossa, eu sou bom mesmo. Eu vi um exemplo assim, é quando a pessoa fala assim, nossa, você canta muito bem, você é bom mesmo, hein? Você canta bem. Aí a pessoa fica contente, fica bem, nossa, eu canto bem. E aí chega um momento de quando for cantar, a pessoa canta e fala, e aí, o que você acha? Eu cantei bem? Eu cantei. Ele está preocupado se cantou bem, não está preocupado se ele honrou a Deus cantando. Né? Ou então um pregador, nossa, olha só como esse homem prega, como essa mulher prega, olha só, né? Olha só, o jeito dele atrai multidões. Tá, e daí se atrai multidões? O que importa é se Deus está sendo honrado. Então a gente vê tantas situações aí de grandes pregadores, pessoas que têm uma oratória aos olhos dos homens impecável, não conseguindo alcançar um bom objetivo, e às vezes uma pessoa que não sabe nem falar direito, talvez tenha até a língua travada mesmo, literalmente, é gago, coisa assim do tipo, e alcança muitas almas para Cristo. O que difere de um do outro? Não é a habilidade, porque a habilidade a gente viu que independente, conseguiu falar do mesmo jeito. O que difere de um para o outro é o quê? É o coração estar disposto a servir a Deus. Né? Satanás, ele pegou, se afastou do Senhor. Né? O Alexandre deu o exemplo do Caim e do Abel. Caim se afastou do Senhor. Né? Saul também, quando eu falei, que também se afastou do Senhor. Então, a gente vê pessoas que não se afastam de Deus, esse tipo de atitude é a ordem do dia para eles. Então, esse tipo de coisa não deve ocorrer entre o povo de Deus. Né? Nós temos que estar sempre vigilantes, atentos para não ser laçado pelo diabo, né? Quero ler alguma coisa aqui no... Você só me ajuda a comentar. Ali no Adão e Eva, aí no segundo capítulo aí. Primeiro parágrafo. Capítulo 2. É isso mesmo? Eu vou ler no quarto parágrafo. Que começa assim, ó. Adão foi coroado rei no Éden. Acharam aí? Adão foi coroado rei no Éden. Recebeu domínio sobre todos os seres vivos que Deus tinha criado. O Senhor abençoou Adão e Eva com inteligência tal que ele não tinha dado a qualquer outra criatura.
concedeu a Adão um poder sobre todas as obras criadas por suas mãos. O ser humano, feito à imagem divina, poderia contemplar e reconhecer as obras gloriosas de Deus na natureza. Eu quero enfatizar essa questão do finalzinho aqui, irmão, da natureza, né? A gente vemos hoje, né, depois de mais de 6.000 anos aí, né, da humanidade degradada do nosso planeta, e a gente vê cada coisa que a gente fica deslumbrado na natureza, né? Coisa linda. Agora imagina quando Deus criou isso aí. Agora imagina, eu tento imaginar assim o Éden como que não era, né? Uma coisa encantadora, né, nos olhos que Adão poderia contemplar. E nós ficamos... Agora imagina quando a gente chegar no céu, né? Se assim for da permissão de Deus, nós chegarmos no céu, a gente olhar aquelas flores que não vai mais murchar, né? O novo Éden que Cristo está preparando para nós, como que não deve ser lindo, né? Isso é uma coisa assim extraordinária. Eu acho que eu vou ficar boba quando chegar lá. Porque eu não posso ver flor, eu não posso ver planta. Eu sempre estou batendo foto, eu gosto de ver os detalhinhos delas, sabe? Eu fico maravilhada. Eu imagino quando eu estiver lá. Como que vai ser? Eu acho que o interessante vai ser de que assim, como a gente vai estar, né, um pouco glorificado, né? A nossa visão vai ser melhor do que é agora, né? Então assim, você vê aqueles microscópios que vai fundo assim, ver os detalhezinhos, eu acho que a gente vai pegar uma folha na mão assim, vai ver todos os detalhes lá no fundo. Sem precisar forçar a vista. Sem precisar forçar, sem nada, né? Então acho que isso aí já é muito, sabe, muito graficante, só da gente... E a mente, né, que aqui fala que a mente dele recebeu domínio sobre todos os seres vivos. Cadê? Adão foi coroado com ele. O Senhor abençoou Adão e Eva com inteligência tal que ele não tinha dado a qualquer outra criatura. Será que isso também Satanás não ficou, né, irado, né? O que Satanás queria era poder, né? Aí Deus vai lá, faz uma criatura e dá poder sobre tudo que Deus criou, né? Outra coisa interessante aqui que me chama a atenção, bem nesse mesmo texto aí, que você leu, é o último pedacinho, que eu quero enfatizar um pouquinho dele. O ser humano, feito à imagem divina, poderia contemplar e reconhecer as obras gloriosas de Deus na natureza. Então, veja, o homem feito à imagem e semelhança do Senhor, ele podia ver as obras de Deus, as grandezas de Deus, somente olhando para a natureza, para as coisas que foram feitas. Paulo também usa isso, Paulo também fala da mesma coisa, que a humanidade é indesculpável, a humanidade não tem desculpa para ser incrédula, para ser, eu sou ateu, não quero saber, Deus não existe, não tem desculpa para isso. Porque mesmo a natureza, do jeito que está hoje, assim, castigada, né, devido ao comportamento da humanidade e Satanás também fazendo o que faz, mesmo assim a natureza ainda fala do seu Criador. Você olha coisas assim, você fala, não acredito que essa coisa pode acontecer, que essa coisa existe. Ele pensa que é impossível, né? Então, os impossíveis ao ser humano é possível para Deus. Então, a própria natureza nos ensina. O que falta para nós, eu acredito que falta para nós que vivemos nessa selva de pedra, né, essas coisas do tipo assim, apesar que aqui onde a gente mora tem um pouco de mato, né, um pouco mais tranquilo. Imagine os cristãos que vivem com a selva de pedra mesmo. Eles não contemplam nada da natureza, não contemplam nada da beleza de Deus. Vocês podem ver, quando vocês vão, eu vou passear, vão para um local lá, bem tranquilo, uma chácara, bem longe, aí vocês começam a ouvir os passarinhos cantar. Aí vocês, 5 horas da manhã, você ouve o galo cantar. Dificilmente você ouve um galo cantar por aqui, né? Aí você fala, poxa, e é sempre no horário que ele canta. De manhã tá na panela. Entendeu? Então, são coisas que nós temos que valorizar, sabe? Como é que esses animais têm o seu horário fixo? Né? Então, assim, aí você vê as plantas, o cheiro das plantas, né? O cheiro do mato. Então, são coisas que nós hoje, a geração que nós estamos vivendo, não está valorizando. Não está valorizando. Nós estamos mais preocupados, muitas vezes, com coisas eletrônicas do que com
que realmente Deus fez. Contemplando. Sim, se nós contemplarmos a natureza, não estou falando de exaltar a natureza, contemplarmos a obra de Deus ali na natureza, a nossa vida espiritual, a tendência é melhorar. Cada vez mais nós reconhecemos o poder de Deus e fortalecer nossa fé. Então eu vejo que nós sofremos bastante porque nós nos afastamos do que Deus colocou para nós, né, para que nós possamos assim, né, contemplar, né, porque se a gente contempla as coisas que Deus criou, não tem como a gente esquecer. Eu vou dar um exemplo, é que nem assim, ó, eu lembro que quando eu era criança, eu estava na escola, aí eu fiz um desenho, eu não fui um bom desenhista, o desenho era horrível. Aí meu pai falou, nossa meu filho, que maravilha, que bonito, né? E ele guardava aquele desenho, ele guardava o desenho. Toda vez que eu ia, eu falava, não, isso aqui eu lembro quando você me deu. Eu lembro que você me deu isso daqui, eu lembrava de tudo, entendeu? Então, ó, eu acredito que a natureza é um instrumento de Deus para que nós lembremos dele, para que nós lembremos. Eu não acho que é só o sábado, não, o dia que, ou só por causa que chega o sábado que me lembrar de Deus, não. Até a natureza tem que lembrar do Criador. Né? Nós temos que ter isso em mente. Então, fica de lição para nós, né? Fica de lição. Eu plantei, o colega meu de serviço me deu um arroz, aquele arroz 7 grãos, e ele tinha bastante trigo, né? Ele falou, planta, Silvia, que você vai ver nascer um monte de trigo. Assim, aí eu fui, peguei, separei o arroz e plantei o trigo. E aí um falou de contemplar a natureza, e eu fiquei encantada, porque depois de um tempo o trigo murchou, e eu fui e tirei ele, né, porque eu ia plantar outra coisa. Aí quando eu olhei embaixo, estava cheio de minhoca, e eu fiquei maravilhada, porque eu vi como que o trigo, a terra fica boa. Ao contrário, se você tirar o mato, você não vai ver a minhoca ali embaixo, vai estar seco. E o trigo não, a própria planta do trigo fez a terra ficar tão boa que apareceu minhoca, quando tem minhoca, porque a terra é boa, né? Estava bem úmido. Fica mais fértil. Ficou fértil. Então, assim, a gente vê que tudo ali tem um ensinamento, né? Sim. Através da natureza a gente aprende muita coisa e só que a gente tem que contemplar ela, como está dizendo aqui. Cada dia, mesmo que a gente não more no campo, mas a gente tem que ter esse pedacinho na nossa casa de fazer um vaso, alguma coisa assim, para a gente estar contemplando a criação de Deus. E o ensinamento, porque Jesus, ele aprendeu através da natureza. Sim. Também. Ele não foi nas escolas. E ele usava até exemplos da natureza para nos ensinar. Muitos. Para mim, Cristo fala que a natureza é um compêndio da... Sim. É o quê? Um compêndio, uma enciclopédia. A minha irmã tem uma planta na casa dela que dá uma flor muito bonita, assim, redonda, branca, mas ela dura só uma noite. Amanhece o dia, ela já murcha todinha, né? Então, quando sai a flor, ela fica admirando. À noite senta numa cadeira e fica olhando, né? Agradecendo a Deus por aquela flor que ela conseguiu a mudinha, né? Do todo até que conseguiu. E aí, esse dia ela mandou uma foto pra mim, é uma flor assim branca, bem bonita, mas só dura uma noite. Nossa. Você faz um comentário, irmão, sobre essa leitura? Primeira afirmação do texto aqui, aliás, primeiro período aqui da leitura. Paulo diz que o Senhor abençoou Adão e Eva com inteligência tal que ele não tinha dado a nenhuma outra criatura. Só que nos compele automaticamente a lembrar, a perceber na realidade o poder do nosso inimigo, né? Porque o homem ele foi criado com uma inteligência no qual nenhuma outra criatura havia sido criada, nem os anjos. E não bastante, Satanás ele enganou os anjos e depois, posteriormente, Adão e Eva. Eu já vi muitas pessoas indagando, falando, não, Satanás é um coitado. Como se estivesse fazendo ele não deve ser exaltado, obviamente que não, mas de maneira nenhuma deve ser subestimado. E as pessoas acham que ele é um coitado, acham que são inteligentes o suficiente para não cair nas armadilhas. E aqui mostra que Adão e Eva foram dotados de uma tal inteligência que Deus não deu a nenhum outro anjo, nem mesmo ao próprio Satanás. Porque ele era um anjo. Então isso é muito, tem que acender um alerta para a gente ficar realmente, olha, o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo porque nós somos representantes de Cristo,
ele é muito, muito capacitado para nos enganar. E só com Cristo que nós estamos seguros. Sim, eu vou ler um texto para orar. Acho que o livro de vocês, essa versão aqui, o livro de vocês tem um texto antes de começar o livro? Não tem não, né? Eu acho que, deixa eu ver, o que tem... Aqui antes de começar o primeiro capítulo. Da review? Tem review, né? É um trechinho, né? Um trechinho, né? Trechinho Tem sim. 19? Tem sim. Aqui. Aqui, ó, 1909. Aqui, ó. É que acho que vai falar como fosse o resumo do livro inteiro, ó. Ah. No deserto da tentação, Satanás apareceu a Cristo como anjo, vindo das cortes de Deus. Não foi sua aparência, mas por suas palavras que se reconheceu como inimigo. Esse texto apoia aquilo que o Marcão pregou e falaram que o Marcão se falou errado. Que falaram que não, como é que Jesus nem reconheceu o inimigo? Mas só reconheceu pelas suas palavras. Tá aqui, ó. Foi para a pessoa dele, foi para a presença. Porque ele apareceu como anjo de luz. Então, ó, só reconheceu ele pelas suas palavras. Que reconheceu que era Satanás. Porque ele falou, se tu é filho de Deus, Opa, transforma essa pedra em pão. Palavras de dúvida, né? Porque Então, ele falou assim, eu vim, Deus me mandou, o seu jejum tá, pode ficar cegado. Deus falou para você, não vai fazer jejum. Mas se tu é filho de Deus, transforma. Aí Jesus, opa, esse aí não veio. Esse aí não veio de Deus. Se tu é filho de Deus. É porque também o próprio Filho de Deus já tinha confirmado Que Deus tinha falado que dele. Deus tinha falado que Deus já estava Ele ouvia a voz, trabalho né? dele. Tinha acabado de ser batizado ali e Deus falou, esse é meu filho, em quem me alegro, em quem me comprazo. E aí Satanás usa disso para poder querer colocar dúvida em Jesus. E isso também serve para nós, irmão, serve de exemplo para nós, sabe? Nós temos a confirmação de Deus. Nós temos a confirmação de Deus em muitas coisas que você fala, será que está certo, será que está errado? Aí Deus mostra na palavra dele para você, o caminho é esse mesmo. É isso aí, meu filho, é isso aí, minha filha, continua. Aí Satanás vem, talvez por meio de um instrumento dele, para de besteira, isso não tem nada a ver, para de besteira. Aí você fala, será que é isso mesmo? Quando a gente começa a balançar, nós estamos caminhando para desonrar a Deus. Porque se Deus deixou bem claro para você, é isso mesmo, é isso mesmo. Então nós temos que aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus falou, está falado. Está falado. Se você viu que é aquilo mesmo, é aquilo mesmo. Reconhecer que nem aqui, Jesus reconheceu o inimigo pelas palavras dele. Sim. Então a gente tem que reconhecer o inimigo pelas palavras dele. Assim diz o Senhor. Não é pela aparência. Não é pela aparência não, porque a aparência não diz nada, não. A aparência não diz nada. E nós somos muito assim, como é que eu vou dizer? Propensos a comparar as pessoas pela aparência. Julgar pela aparência. Julgar pela aparência, obrigado, irmão. Julgar pela aparência. A aparência não diz nada. A aparência não significa Um exemplo nada. típico o irmão pegou bem duro, a gente fala, esse irmão não tem amor. Aí uma pessoa que prega assim, irmãozinho, tá todo mundo salvo, nós todos salvos, é uma benção, nós todos. Esse irmão falou com amor. Ou seja, amor é que fala bem de mim. Falou mal de mim, esse aí não tem amor. Mesmo que esteja enquadrado. E talvez aquele que falou duro tem amor e aquele que falou suave é usado pelo diabo. Eu estou dizendo talvez, né? Igual eu escutei hoje no sermão de hoje. O pregador falou que quem está salvo aqui, todo mundo, a maioria levantaram a mão. É isso aí, nós temos que quem está salvo já está salvo e tal. Escreveu com amor. Aí, todo mundo, né, ficou maravilhado, que, estou salvo. Estou salvo, você pegou uma doutrina que não é da nossa igreja, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, isso não existe, né? A própria profetisa, ela diz, né? Reavivamento e reforma, eu acho, no livro que ela fala. Que ela usa até o exemplo de Pedro, né? Ela fala que o que fez Pedro cair foi justamente essa autoconfiança, porque ele estava com Jesus, né? Então ele teve autoconfiança. E foi o que fez ele cair. E ele negou Jesus, né? Então, quando a gente põe nessa condição de que achar está salvo, a gente abaixa a guarda, né? A gente põe numa zona de conforto. E aí é onde é que o inimigo entra e nos dá uma rasteira. Né? Então a gente tem que estar sempre alerta, nunca confiar. Tanto é que os 144 mil, a angústia deles é justamente não saber que está salvo ou não. Ver que tudo está acontecendo, a profecia de Jesus está voltando, fala, misericórdia, Senhor, e agora? Será que eu estou salvo? Irmãos, o livro Parábola de Jesus menciona que nós temos que ter no nosso coração, né, alimentar o desejo
o desejo de que o Senhor nos salve. Né? Não, eu tenho esperança, né, que o Senhor há de me salvar. É uma diferença muito grande. Eu estou salvo e falo, eu tenho esperança que o Senhor, né, eu alimento, eu tenho uma fé que o Senhor vai olhar para mim e há de me salvar. É muito diferente de você falar, eu estou salvo. Sim. E aquele que perseverar até o fim, esse será Esse salvo. será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Então, perseverar até o fim. Porque a certeza que nós temos que ter é a certeza de que Deus da salvação, mas não a Deus salva. certeza de estar salvo. É do a salvação, porque Deus trouxe salvação para todo Exatamente. mundo. Agora você tem que alimentar a esperança que o Senhor há de me, que o Senhor Deus há de me salvar. Sim. Eu espero que o Senhor me salve. Tem uma diferença muito grande de falar eu estou salvo. Tem certeza Quem garante isso? Eu não conheço o futuro. A irmã não conhece o futuro. Ninguém conhece o futuro aqui. Ninguém sabe o dia de amanhã. Só Deus pertence. Aí eu falo, eu estou salvo, daqui a pouco eu estou lá na lama. certeza do perdão. Aí a gente pode ter, Sim, porque a salvação é em 3 tempos, né? É, exatamente. Pátio, Santo, Santíssimo. Então, A salvação essa doutrina três de que a gente está salvo anula essas outras duas. Anula o o Santo e o santuário. Santíssimo, anula o santuário. Porque aí, se nós estamos todo mundo salvo, Deus está esperando o quê? Para levar a gente para o céu. Juiz investigativo. Quer deixar o povo sofrer mais um pouco? Irmão, Não, Juiz mas- investigativo tá fora, né? Não tem Então, juiz irmão, investigativo. Cássio, quer ver? Ó, se eu falar que já estou salvo, se eu falar que eu estou salvo, então meus atos não é pecado. Sim, a doutrina da carne santa. Aí é carne Você sangue entendeu? perfeccionismo. É verdade. Se eu É falar que eu estou salvo, É o que dá se eu falar que eu certo. já estou salvo, se eu já Tá estou sem salvo, pecado. tudo que eu faço eu já estou garantido. Eu só estou aqui passando, eu estou aqui de hora extra, que já me ter ido embora. Você entendeu? Já para se transladar, está todo mundo salvo. Por isso que é perigoso. Por isso que eu tenho que alimentar a esperança da salvação. Se eu falar que eu já estou salvo, quer dizer que meus atos. Porque a palavra de Deus é bem claro, que não vai entrar pecado no céu. Estou sendo salvo, né? Se eu estou salvo, quer dizer que então eu Estou sendo salvo. Estou salvo já, Não, eu correto. não estou pecando. E eu fiquei tão Deus agoniado com deixa isso que eu não pude mesmo, deixar né? passar. Na hora que eu esperei todo mundo cumprimentar o operador, fiquei por último, cheguei no operador, Não é assim? falei, irmão, A morte só fala uma que- pequena correção aí, falei, mostrei o texto pra ele, mas mesmo assim ele quis conversar, não, mas aí a gente tem salvo em Cristo, quando a gente tá em Cristo, não sei A o morte quê, fala quando nós vamos pronunciar essa palavra só quando entrar pelos portais do céu. Só quando entrar lá. Isso, Agora sim, então, salvo. eu procurei esse texto, na hora eu não achei, eu ia mostrar pra ele esse texto. Mensagem escolhida pelo meu. Quando eu entrar pelos portais eternos, eu posso falar, estou salvo. Ela fala bem Eternamente assim. Aí você fala, Agora sim. Ela fala, nós não podemos afirmar isso quando depois a Agora gente sim. passar. Agora sim. Lá, Vocês já leram essa parte aqui? Eu ia Primeira falar só parte? isso. Eu ia ler agora, mas pode ir. Eu agora, essa primeira parte aqui, É. na aparência? Do teste. Não, ainda Eu ia ler, mas pode ler. do teste. Mas só queria comentar só sobre a aparência. Essa questão da aparência, Satanás tem usado muito isso aí no nosso tempo, ao ponto de enganar muita gente por causa de aparência. As pessoas hoje vão mais pela aparência do que pelo que está, assim diz o Senhor, pelo que está escrito. Então tem muita gente, às vezes, que tem uma aparência, mas ela faz um trabalho terrível para o inimigo. Entendeu? Então, Parece aí- impiedade. tem. Então tem muitas pessoas, então a gente tem que ir pelo que está escrito, assim diz o Senhor. Cristo ele sempre ia pelo que estava escrito. Tanto é que Satanás ele foi denunciado ali pelas palavras dele. Né? Pelo que ele falou ali, se tu é um filho de Deus, então peço que essas pedras se transformem em pães. Né? Então ali ele se traiu. Cristo então percebeu que aquele anjo de luz ali, entendeu? Era o inimigo. Né? E até mesmo Pedro, quando falou ali com Jesus, não, mestre, de nenhum modo isso vai acontecer, Jesus repreendeu. Né? Porque a obra de Deus é uma obra que assim tem que ser o que está escrito, assim diz o Senhor. Então, por exemplo, no nosso tempo aqui, muita gente está sendo enganada por quê? Por aparência. Satanás tem se revestido de anjo de luz e tem feito muitos milagres no nosso tempo, ao ponto de enganar muita gente. Né? Aí fora, o mundo religioso aí está sendo enganado. Então a gente tem que tomar cuidado realmente com a aparência e realmente ir pelo que está escrito, pelo que se fala. E o que está escrito, né, que é inspirado. Sim. E aí vem o teste que a Patrícia queria falar aí, né, Patrícia? Sobre o teste. Teste de aprovação? É. Não, a gente não leu a inspiração. Foi. Então, posso ler? Não, só- Era É isso isso? que eu quero saber. Desculpa. não, ela tá falando é o Se segundo. acabar os comentários, vamos Então, ler. na verdade, É o capítulo 3, você quer ler? É o capítulo Não, 1. gente. É o deserto. primeiro aqui do capítulo 2? É. O deserto. Já leram? Não, eu ia ler, mas pode ler. Pode ler. Não, Pode ler que eu já li coisas. tá bom.
Então vamos lá, o primeiro capítulo aí, o primeiro Parágrafo do capítulo 2, diz o seguinte: Deus, em reunião com seu Filho, estabeleceu o plano de criar o ser humano à sua própria imagem. Ele deveria ser colocado sob o período de teste. Deveria ser testado e provado. Se suportasse o teste, de Deus e permanecesse leal e verdadeiro, através da primeira prova, não seria assolado por tentações constantes, mas seria exaltado à igualdade com os anjos e tornado daí em diante imortal. Aqui tem alguns pontos interessantes, né? Primeiro, que isso aqui eu não entendi muito bem, né? Que daí em diante ele se tornaria, no finalzinho, que fala que daí em diante ele se tornaria imortal, né? Será que nessa condição eles não estavam ainda imortal? Como que fica essa questão? Falando aqui, É porque não ia ter mais Não ia ter mais o teste. Não ia ter mais teste, não daria onde Fora de perigo. perigo, né? Ele não ia ficar sendo testado constantemente. Daí então, se ele passasse no teste, aí é a vida eterna. Porque o contexto que está falando, que ele seria como os anjos. Sim. Os anjos Então, são imortais. Esse era um outro ponto aí que ele está falando aqui, que eles... Eu ia perguntar também, dessa igualdade, né? Que ia ter essa igualdade, acho que na casa da eternidade, né? Que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, está escrito na palavra de Deus. Ao ele passar pela prova, ele se igualar igual aos anjos. Você pode ver que quando Deus fala bem assim, olha, o homem agora, ele pecou, se tornou conhecedor do bem e do mal, nós temos que tirar ele desse jardim antes que ele se aposse Da árvore da árvore da vida, né? E se torne Pecadores um imortais. pecador imortal. Ou seja, estava ali diante dele. Mas se ele se aposta daquilo ali, seria pecadores, né, imortais. Então o teste dele ali era para provar a lealdade. Foram avisados do inimigo, mas infelizmente, né, o homem cedeu, né, cedeu aos enganos de Satanás, e nós estamos aqui hoje, né, nessa batalha. Mas em outros mundos criados por Deus, ninguém cedeu ao engano de Satanás, né? Ninguém cedeu ao engano de Satanás, e o povo está lá, o povo é imortal. O povo continua lá. Aqui falou também. Sim, tem tudo lá. Falou aqui também que deveria ser testado e provado. Se suportasse o teste, permanecesse leal, aí ia se tornar imortal, como os anjos. Então, devia ser testado. A teologia de Deus é sempre o homem que tem que ser testado para depois ser colocado no céu. A prova, né? A nova teologia hoje ensina, a maioria dos evangélicos, você está salvo, é só aceitar Jesus, está salvo. Você vai pecando, não tem problema. Onde está o teste da lealdade do ser humano aqui? Nessa teologia não tem. Teste. Ou seja, se Adão foi passado por um teste e ele caiu, como é que as pessoas vão passar por teste e cair e vai entrar para o céu também? Aí os anjos vão falar, mas pera lá, Deus, com Adão você derrubou a humanidade inteira aí, ó. A humanidade, agora esses aqui peca e vai para o céu. Seria 2 pesos e 2 medidas. Aí os anjos iam dizer assim, Satanás tem razão, você é arbitrário, nós não queremos seu governo, mas isso não vai acontecer. Todos vão passar pelo teste, todos passaram, desde Gênesis até Apocalipse, todos vão passar pelo teste. Passou, entra. Aí a nós até fala que agora sim pode confiá-los no céu, porque agora sim, porque tem que ter confiança, gente, não é jogar, não, isso não é predestinação. Eu sei que você vai ser salvo, então tá tudo certo. Eu sei que você não é salvo. Predestinação, calvinista. E nós não cremos desse jeito. Adventistas não crê assim. E a lei é um teste de lealdade do ser humano. A lei, os 10 mandamentos. Tem que estar aguardando. A lei é um teste constante ali, é o instrumento de Deus para mostrar realmente o que vai no meu coração, o que vai na minha vida. Eu quero ficar do lado de Deus ou não quero? Se eu quero ficar do lado de Deus, então eu tenho que fazer o que Deus pede. Se eu não quero, eu vou fazer o que Ele não pede. E a gente já sabe. Agora, essa conversa de você já está salvo, como que a gente mencionou um pouco antes aí. Se eu já estou salvo, irmão, meus atos não são pecado. Provérbio 28:13, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, aí é o teste. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia.
irmão, se eu estou salvo, se eu já estou salvo, então os meus atos, minhas atitudes, eu estou salvo, eu estou aqui. Tá na carne santa. Então não tenho Isso é pecado. um perfeccionismo. Então, É perfeccionismo. Isso é perfeccionismo. Então não tenho pecado. Se eu estou salvo, se eu estou aqui com vocês, vivendo aqui com vocês normalmente, como qualquer um, e eu falo, eu estou salvo, quer dizer que os meus atos não são pecado. É isso que eu estou dizendo, meus atos não são pecado. Praticamente você está falando que você está sem pecado. E a palavra diz aquele que disser que está sem pecado. É mentiroso, Deus não é verdade. Eu preciso ter tomar muito cuidado, eu não posso falar eu estou salvo. Eu tenho que dizer, eu tenho esperança que o Senhor há de me salvar. Veja, eu fui salvo sim, eu acho que eu fui salvo uma vez. Fui salvo do meu pecado passado lá, o Senhor me perdoou e me deu a oportunidade de eu seguir o caminho. Assim como a história da mulher adúltera, um exemplo claro. Satanás fez lá pegar a mulher lá, só levou ela, não levou o homem também. Parece que ela não terou com ela só, né? Parece ridículo, né, esse comentário. Aí escondeu o homem, só pegaram a mulher e jogaram ela para que Jesus julgasse. E aí, mestre, foi pegar adultério essa mulher. O que o senhor faz? O que a lei diz? O que a gente tem que fazer? Aí Jesus falou o seguinte, olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E começou a escrever, né? Diz o Espírito que começou a escrever o nome dos pecados, todos eles ali. Aí começaram a largar as pedras, né? Desde o mais velho até o mais novo. Porque queria que ele fizesse alguma coisa, né? O que eles queriam ouvir. Aí Jesus falou, mulher, onde estão os seus acusadores? Ela falou assim, não tem ninguém aqui, Senhor. Eu falei assim, se ele te acusa, eu estou te acusando, eu estou aqui para te condenar. Aí Jesus falou para ela, vai e não peque mais, não peque mais. Então Jesus falou assim, você foi perdoado, só que agora não fique mais nessa prática, né? Ou seja, lute, clame a Deus a forças aos céus e permaneça até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim no caminho de Deus, esse sim será salvo. O que perseverar, não é aquele que diz, já estou salvo. Por que ele fala que já está salvo? Não está perseverando mais nada, irmão. Se eu falar, eu estou salvo, então eu estou sossegado. Nem precisa, né? Não precisa fazer mais nada. Jesus, ele nos livrou da penalidade do pecado. Sim. E a santificação, ela nos livra do poder do pecado. Sim, é isso mesmo. E na glorificação é da presença do pecado. Aí, então veja, a conta lá que eu tinha que pagar, Jesus pagou. A conta, né, a penalidade. Certo? Agora o poder dele nos forçando a cada dia é o Espírito Santo que nos ajuda para que nós não cai naquele texto que um dia eu vi um pregador dizendo assim, enquanto houver tentação, enquanto houver Satanás, teremos tentação. Então até a volta de Jesus, irmão, tá vendo? Tentação é uma coisa. Então o texto diz, enquanto houver Satanás, nós teremos tentação. Porque nós não vamos nunca falar assim, estou salvo, não tem uma tentação. Enquanto houver Satanás, até nós temos tentação. Não quer dizer que ela vai cair. Ela vai ser tentada, não quer dizer que ela vai cair. É outra história. Eu só gostaria, assim como Adão e Eva foi tentada, né? Aqui é interessante que fala assim, o Senhor colocou o homem sob provação a fim de que pudesse formar um caráter de integridade, comprovado, para a sua própria felicidade e para a glória do seu Criador. Deus, ele permite então que nós sejamos tentados, a gente formar um caráter, entendeu? Nós somos provados também, entendeu? Nesse caminho. Como o Ricardo falou, não é salvo, não. Deus, ele permite as provações, nós temos que formar um caráter para a gente, então, vai ser provado, para a gente ter uma integridade, um caráter comprovado e vai falar agora. Isso vai ser selado para poder entrar no céu. E é Deus que serve, é Deus que fala que está salvo. Não é o homem que fala, não, estou salvo, não. É Deus que fala. Esse está selado. E aqui fala que é para o quê? Para a glória do seu Criador, para a felicidade do próprio homem, que Deus prova, para que ele forme um caráter comprovado, para que ele seja íntegro, e para a própria felicidade dele, para a glória do seu Criador. Então, olha, o trabalho de Deus é perfeito, né? O salvo vai dizer assim sempre, salvo. Eu sou o principal dos pecadores. O salvo vai dizer, como Daniel falou, nós pecamos. Daniel nem tinha pecado que o povo fez. Não era culpa dele. Não era culpa dele. Como a Alice não está estudando isso, nós pecamos. Ele nem tinha arrumado mulher estrangeira. Esdras e Neemias, mas nós pecamos. Porque o salvo sempre vai falar isso. Nós pecamos, eu sou o principal. O salvo nunca vai falar assim, eu sou bom, eu estou salvo.
Não fala, o salvo não fala. Tem um texto, eu posso ler um texto aqui? Esse é um dos testes ali que falou logo no primeiro capítulo, acho que vocês leram, que falou ali que Jesus, porque assim, eu falo assim, que ali ia ter um teste, né? Fala assim, não sei se vocês leram o capítulo 1, leram o capítulo 1 aí, né? E fala assim, mas ele deveria primeiro retirar-se das sendas movimentadas da vida para um solitário deserto, a fim de expressar o propósito de suportar o tríplice teste da tentação em favor daqueles que vêm redimir. O próprio Cristo passou, ele teve que ser testado. Olha só como fala aqui. Para expressar o propósito de suportar o tríplice teste da tentação. Então quer dizer... Ele ainda foi ainda maior, né? Então, que foi ali o tríplice teste ali. Qual foi o tríplice teste que Jesus passou? Foi o do apetite, da presunção e da adoração. Né? Então Satanás ele vem diante da humanidade com esse mesmo propósito. Tentando o ser humano tanto no apetite. Se passou pelo apetite, cuidado, porque quando a gente faz as coisas certas, cuidado, porque aí pode vir o quê? A presunção. Igual veio para Daniel, Daniel, só tu pode conhecer os desígnios de Deus. Ele falou, eu não. Existe um Deus no céu. Porque foram para cima de Daniel, porque Daniel passou por esse teste também, né? Foi o teste da alimentação, ele passou. Aí depois aí Satanás ele veio com a da presunção. Daniel, só tu pode desvendar. Ele falou, eu não, existe um Deus no céu. Depois foi o teste da adoração, que foi a estátua. Isso, Daniel não, né? Aí já mas o rei, né? No capítulo 2 e 3, Daniel, né? Fala exatamente isso aí. Então, Jesus ele venceu essas três tentações aqui, do apetite, da presunção e da adoração. Né? Se tu me adorares, eu te darei o mundo inteiro. Jesus ele falou, né? Somente a Deus adoraria. Então o Satanás ele vem com esse teste para cima de nós, dos seres humanos. Né? E quando a gente não cai no primeiro, a gente tem que tomar cuidado, porque aí vem o da presunção e depois vem o da adoração. Não, o texto que eu queria ler está aqui no que eu tinha mencionado, né? Reavivamento e seus resultados. A Ellen White ela comenta essa questão, né? Da gente achar que está salvo ou falar que estamos salvos. Olha só o que ela diz. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descente até negar o seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir aquém do céu que estamos livres de tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, ou seja, aqueles novos na fé, conquanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Nunca deve ensinar. Nunca deve ensinar. Tá Isto é engano. Isto é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar a esperança e a fé. Mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. A palavra de Deus declara: muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Daniel 12:10. Aprovação. Aí ela diz aqui, Tiago 1, versículo 12. Só aquele que sofre tentação receberá a coroa da vida. Então, deixa bem claro essa questão de a gente achar que está salvo, ter essa confiança, porque a gente cai no pecado da presunção, né? E aí é onde é que acontece o que aconteceu com Pedro, né? Ele caiu porque ele começou a confiar em si mesmo. Né? Você vê, irmão, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente tira esse conceito da nossa vida de salvação, de que é bom, de que é isso, de que é aquilo. Quanto mais você se aproxima de Cristo, você vê mais a necessidade de você se aproximar dele ainda. Sim. Então, você vê que geralmente a pessoa que está falando isso, que já está salva, isso mais,
Pode ser uma pessoa que ela não está próxima de Cristo, que se ela estivesse próxima de Cristo, ela não falaria isso. Uma pessoa que está se aproximando de Cristo, se outra pessoa chega para ela e fala que ela está salva, ela não aceita isso. Né? Ela não aceita. Ela vai falar assim, não, ainda tem muita coisa para melhorar. Quanto mais a gente se chega perto de Cristo, mais imperfeições a gente vê na gente. A gente vai se sentir cada vez mais indigno do céu. Né? Por isso que a irmã Wade comenta que quando todos estiverem perante Cristo, vão arrancar suas coroas e vão jogar aos pés de Cristo. Porque todos que vão estar salvos vão reconhecer que os méritos é de Cristo. Por mais que a gente tenha que se esforçar, isso não dá direito a gente a entrar no céu. Mas a gente tem que se esforçar, né? Mas isso não nos dá mérito. Né? Os méritos sempre vai ser de Cristo, porque Ele veio aqui nesse mundo aqui, Ele mostrou o caminho, Ele abriu uma porta novamente para a gente de novo conseguir essa salvação. Por quê? Porque Adão e Eva, eles realmente lá, eles não passaram no teste né, lá no céu. E aí toda a humanidade paga um alto preço, né? Só que nós também somos tentados nessa terra aqui. Somos testados aqui nessa terra. Muitas vezes a gente olha para Adão e Eva e acha ruim, mas quantos que não estão sendo testados aqui na terra aqui e que vão falhar? Também. Né? Só que nós temos a experiência de Adão e Eva, nós temos a experiência de Abraão, nós temos a experiência de muitos patriarcas, profetas, do povo de Israel. Então, quer dizer, a gente aí tem aí um vasto conhecimento aí de várias provações que o povo de Deus passou. Você vai fazer uma leitura, quem tem... Quem fazer a leitura, eu quero ler um texto aqui. Segundo parágrafo, do capítulo 2. Começa Adão e Eva. Adão e Eva. Saída das mãos do Criador? Isso. Qual? Segundo capítulo, aí o segundo parágrafo. Adão e Eva. Vamos lá. Adão e Eva saíram das mãos do Criador na completa perfeição do dote físico, mental e espiritual. Onde eu quero agora focar. Deus plantou para eles um jardim e os cercou de tudo que era belo e atraente aos olhos, como requeriam suas necessidades físicas. Este santo par via um mundo de insuperável beleza e glória. O benevolente Criador deu-lhes evidências de sua bondade e amor ao providenciar-lhes frutas, vegetais e grãos, e fez crescer na terra toda a variedade de árvores úteis e bonitas. Vamos lá, por parte. Primeiro tem a afirmação de que Deus os cercou, né, Adão e Eva, de tudo que era belo e atraente, e de tudo que era necessário para suprir as necessidades deles físicas, né? E aí embaixo ele descreve um pouco do que Deus os cercou. Aí aqui já entra na questão da alimentação. Frutas, vegetais e grãos. E aqui fica bem claro, né, irmãos? Se a gente quiser saber qual que é o ideal de Deus na nossa alimentação, é só a gente fazer a pergunta, né? Aliás, é só a gente pegar e ir lá no início, saber qual que era o plano original de Deus. Aí tem aquela citação que Deus fala que Ele está tentando fazer o seu povo voltar passo a passo ao regime original. E aqui é uma evidência também de que o melhor para as nossas necessidades, já naquela época, era frutas, grãos e vegetais. E hoje, como nós sabemos que Deus não muda, e isso é uma afirmação, não é uma pergunta, então podemos dizer com toda certeza que o nosso melhor alimento seriam esses também, nos dias de hoje. Comentário ou vamos para o teste de aprovação? Eu só tenho só mais um, então ninguém vai comentar, eu tenho mais um. Agora é o penúltimo, lá embaixo. O Senhor sabia... Pode ir? Tá no Só comentando. penúltimo parágrafo da página. Comentando o que você comentou. 9. É o pleonasmo. Hã? É o pleonasmo. Comentando que eu comentei. Comentando o que você comentou sobre a alimentação de frutas, legumes, verduras e grãos ser a melhor alimentação. Então podemos entender que o alimento carne
não é o melhor alimento hoje para o ser humano se alimentar, principalmente nos nossos dias. A gente pode ir até mais além, né? Se nós quisermos entender qual que era o desígnio de Deus para a felicidade do ser humano, nós voltarmos lá no início e sabemos que Deus ele criou um jardim, ele fez com que o homem tivesse um trabalho útil, que é o que nós vamos ler agora, ele fez o homem ficar de perninha pro ar, ditou para ele quais seriam os alimentos adequados para ele. Então nós começamos a entender que a luxúria que nós entendemos hoje que não tinha cidade, né? Não havia cidade. Nós sabemos que as cidades foram construídas pela descendência de Caim. E nunca foi da vontade de Deus que vivêssemos em cidades. Então, fica claro pra gente, né? O ideal de Deus. Tanto na alimentação, quanto no estilo de vida, quanto no trabalho útil. Então é muito interessante nós voltarmos lá no início e ver como que era para ter sido. E aí é só a gente tentar, pelo poder de Deus, fazer o que Deus queria que fizéssemos. Então, como entender então Levítico 11, Jesus, as pessoas falando, Jesus comeu carne, Jesus, Elias comeu, o corvo trouxe. Eles usam até um texto distorcido que fala que Daniel comia carne. Como entender o povo de Deus que comeu carne à luz disso que você falou, em toda a Bíblia? Porque as pessoas elas têm o alimento carne como uma coisa essencial. Sim. Então todas as outras coisas também são essencial. Todos os outros erros que o povo de Deus cometeu também é essencial. Ter várias mulheres não é essencial. Porque os reis tiveram várias mulheres, os patriarcas tiveram mais de uma mulher. Eu também posso ter mais de uma mulher. Então, a gente pode entender essa questão da carne como uma coisa que não era o ideal de Deus. A gente pode entender o alimento carne como não sendo o ideal de Deus. O ideal de Deus sempre foi que o ser humano se alimentasse de frutas, legumes e grãos. Deus então permitiu, né, com que o ser humano se alimentasse de carne de animais, né? Mas não era o que Deus queria. Então tem coisas na palavra de Deus que muitas vezes as pessoas defendem com unhas e dentes, né? Porque fulano comeu carne, porque ciclano, para justificar que é a melhor alimentação. Mas se a gente for ver, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, quando o ser humano começou a ingerir carne, muitas coisas começou a prejudicar o ser humano, né? Tanto na questão espiritual, como na questão física também. Então a gente podemos entender que Deus permitiu que o ser humano comesse a carne, mas não era o alimento adequado para o ser humano se alimentar. E aí houve o quê? Houve uma questão aí que o ser humano começou a deixar de viver muito, né, pelo uso da carne, então abreviou a sua longevidade por não ser o melhor alimento. Também afetou a parte espiritual, principalmente nos nossos tempos, porque a carne do nosso tempo já não é a carne do tempo de Cristo. Então a carne do nosso tempo ela já é muito mais prejudicial do que no tempo de Cristo, afetando principalmente a parte espiritual. Então o alimento carne no final dos tempos ela é muito mais prejudicial e afeta muito mais a parte espiritual do que em todos os tempos, né? Pelos estimulantes que tem na carne, pelos antibióticos, pelos animais que tem que tomar esses remédios aí, e tudo isso acaba indo para o ser humano, e essa carne é muito prejudicial para o lado espiritual. E também tem consequências também, a irmã White fala que a carne dos animais não ia ser boa para comer, ia trazer muitas doenças. Então subentendemos que o alimento que Deus sempre quis para o ser humano foi essa aqui do Jardim do Éden, que é as frutas, os legumes e os grãos. O ser humano hoje também está com o coração muito corrompido. Hoje eu e o Lars estavam conversando aqui, e aí a gente comentou, eu falei, nossa, o pessoal está falando que a carne está bem cara, né? Eu comentei, eu falei, daqui a pouco o pessoal vão estar pegando os animais na rua e vão estar comendo os animais. Literalmente comendo mesmo. Pegar os cachorros que estão soltos, os gatinhos. Comendo todos os cachorrinhos da rua.
Porque depois de morto tudo é carne. Porque é exatamente o que o Lars falou, depois de morto tudo é carne. É esse argumento que usam de Jesus, as pessoas fazem, é um analfabetismo espiritual, porque se for pegar Jesus, bom, você não deve comer carne com sangue, porque Jesus ia estar pecando, porque lá no Novo Testamento, depois de Jesus, a palavra de Deus fala que não poder comer sangue e carne sufocada. Então, Jesus não pecou. Quer comer carne? Ah, não, eu quero comer carne, eu sou viciado em carne. Sem sangue, tem que comprar do açougue judaico. Tem que ir lá em Higienópolis, aqui em São Paulo, em Higienópolis, é um açougue judaico. Compra lá, aí tudo bem. Aí você pode ainda ter essa permissão de comer. Mas agora comer a carne que a gente comia açougue normal, é pecado hoje. Pecado. Está em Levíticos 11, Novo Testamento também dá essa... eles fizeram um conselho, a Associação Geral se reuniu, né, para os apóstolos e decidiu, olha, prostituição, carne a ídolo e sangue também não. Eles fizeram um conselho da Associação Geral. Lá na época falaram, isso aqui não, gente. Isso aqui não vai comer não. Pode, os gregos podem comer carne, mas sem o sangue, hein? É que a gente acha que eles é o povo de Deus, né? Então tá tudo, é só usar o argumento Jesus Cristo comeu, né? A gente vê na saída do povo do Egito, né, para Canaã, né, o que o povo queria era carne, né? Foi dado carne para o povo, né? Mas aí o X da questão, né? Não só questão da carne, mas da desobediência também, que já vai junto uma coisa com a outra. Mas aí o povo entrou, né, na Canaã. Será que não deixa um alerta para nós, né? E se esse povo não era o povo de Deus, não foi o povo que Deus recaiu a promessa de Deus, libertou o povo do Egito ali, estava levando para Canaã tudinho, mas entrou. É isso que eu acho que nós temos que prestar atenção hoje, né? Eu sou povo de Deus hoje, né? Eu estou fazendo o que eu acho que tem que ser feito do meu jeito e tudo mais. Sendo que nós temos uma orientação da irmã White também, né? Então, será que eu vou entrar na Nova Canaã do jeito que eu estou indo? É luz progressiva, né? Então Deus deu o antivírus, um novo antivírus, que é o Espírito de Profecia, porque os vírus estão se mutando, né? Então Deus deu o Espírito de Profecia para destruir esse vírus não, que se mutou. Aí Deus, na sua misericórdia, deu o Espírito de Profecia. Por que foi dado? Porque a nossa mente está embotada. Quando a gente pega o Espírito de Profecia e fala assim, a gente diz assim, Deus é mentiroso, minha mente não é embotada. Eu conheço tudo da palavra de Deus. Então a gente quer ser mais que Deus. Porque a pessoa humilde fala, obrigado Deus, minha mente está embotada, o Senhor deu um comentário fiel. Eu aceito comentário fiel. Eu sou o pó da terra, sem o Senhor eu não consigo entender. Mas agora quem fala, fora o Espírito de Profecia, eu conheço a Bíblia, eu posso compreender completamente sem o Espírito de Profecia, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não preciso da sua ajuda, eu mesmo compreendo, não preciso da sua ajuda. Misericórdia, isso é presunção terrível, é o estilo de Satanás. Exatamente. Nós não precisamos de lei, Deus, nós não precisamos de profecia, Espírito de Profecia, ora, nós somos perfeitos. Aqueles que falam que querem entender a Bíblia, só ela, sem a ajuda do que Deus nos deu, que é o Espírito de Profecia, então você sabe o que o Alexandre está falando. Porque na própria palavra de Deus diz assim, que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos, seus servos profetas. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Né? E fala também que credes em Deus estareis seguro e crede nos seus profetas e prosperará. E Apocalipse 10 ainda fala que é necessário que profetizasse o quê? De novo. Entendeu? Prosperar. Então, quando a gente faz isso, deixa aquilo que é inspirado de lado, que é espírito de profecia, a gente tá caindo nesse pecado da Bíblia. Eu tenho capacidade de compreender a Bíblia. Por isso que assim, o povo lá fora, eles têm a Bíblia na mão. Os evangélicos lá fora, eles têm a Bíblia na mão. Né? E no entanto, Satanás enganou muitos, né, dos evangélicos. Por quê? Deus, ele, na sua misericórdia, ele deu o Espírito de Profecia para o povo de Deus. Agora, muito povo de Deus adventista está falando, eu não quero Espírito de Profecia.
É só a Bíblia. Só a Bíblia. E ainda a gente pega ainda dizeres do passado ainda, de Lutero, para justificar lá, ó, só a Escritura. Aquilo porque se o Espírito, se tivesse naquele tempo em Lutero, ele tivesse conhecimento disso que Deus deu inspirado, ele ia ter também. Ele ia usar também. Mas ele, naquele tempo ele não teve. Então, ele falou só a Escritura, porque era um tempo que nem a Escritura era valorizada. Então ele só a Escritura, porque ele está falando em referente das Escrituras às tradições e os ensinamentos da Igreja Católica. Por isso que ele falou só a Escritura. Porque era desvalorizar as Escrituras. Ele quis enaltecer as Escrituras, só as Escrituras. Né? Agora, no nosso tempo, se a gente falar a mesma coisa que o Lutero, nós estamos errados. Só na Escritura, nós estamos sendo presunçosos. Estamos querendo, como o Alexandre falou, fora com o Espírito de profecia. Eu tenho capacidade de compreender a Bíblia. A Fora o testemunho de Jesus. presunção. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque se não fosse importante, Deus não faria. Se não fosse importante os livros do Espírito de profecia, essa mensagem, né? O dom profético e essas mensagens que nós conhecemos hoje, se não fosse importante, Deus não daria. Se não fosse essencial, Deus não passaria para a gente. Agora, o problema não está na mensagem, o problema está em mim. O que eu faço com essa mensagem que Deus me dá? Sobre alimentação, sobre modéstia cristã, sobre vários assuntos, sabe? Vários assuntos que nós conhecemos, sobre educação de filhos, né? sobre como, assim, locais para a gente morar. Tem várias coisas, a gente sabe disso, não vou ficar puxando os assuntos. Eu acredito, irmãos, os irmãos podem até me corrigir se eu estiver errado. Eu acredito que se não fosse importante, Deus não falava. Se não fosse importante, Deus não nos daria isso. Então, é isso que eu tenho em mente. Então, o meu dever se eu acredito que é importante, é procurar saber o que é, e se eu não estou praticando, pedir a Deus ajuda para que eu consiga praticar. Esse é o meu dever. Esse é o meu dever. Como uma pessoa que crê em Deus, que diz que quer ir para o céu. Agora, se eu não creio, porque eu tenho direito também, né? Eu tenho direito também de não crer. Deus não obriga ninguém a crer em nada. Eu tenho direito também de não crer. Só que também eu não posso exigir de Deus que Deus faça lista grossa também por uma coisa que ele avisou, né? É que nem, por exemplo, você vai lá, você é um professor, você vai lá e fala para os seus alunos, estuda que daqui a 2 dias é prova. Aí alguns não estudam. E aí eles vão tirar nota vermelha. Aí fala, professor, me ajuda aí. Mas como te ajudar? Eu te avisei qual era o assunto que ia cair na prova, eu te avisei quando ia ser a prova, por que você não estudou? Então não tem como você discutir depois isso aí, porque foi avisado. Então é isso que nós temos que ter em mente. Se não fosse importante, Deus não dá. Quando a gente fala do Espírito de profecia, muitas vezes as pessoas elas olham mais para a irmã White, né? A gente tem que entender que lá fala que é o testemunho de Jesus. A irmã White só foi um instrumento, né, nas mãos de Deus para nos revelar, né, tudo que está no Espírito de profecia. Então é o testemunho de Jesus. Ou seja, para a gente dar o sonido certo na compreensão das Escrituras, nós precisamos do Espírito de profecia. Ou seja, precisamos do testemunho de Jesus. Irmão White foi um instrumento, porque muitas vezes as pessoas olham e falam assim, olha lá os adeptos de Ellen White. Quando na verdade Ellen White só foi um instrumento na mão de Deus, né? Oi? Então, em todo tempo houve o Espírito de profecia. Mas o inimigo ele acusa tanto que eles colocam assim, olha lá, os seguidores de Ellen G. White. Vamos esquecer a Ellen G. White, ela foi um instrumento nas mãos de Deus. O Espírito de profecia, ele é o testemunho de Jesus, e Jesus não vai contra o testemunho dele. E o povo remanescente dos últimos tempos tem 2 características: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, falado lá em Apocalipse 19, verso 10. Então é 2 características. Então a gente vê aí que para ser remanescente precisa ter essas 2 características: crer, né?
guardar os mandamentos de Deus e crer no testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. O Gui ia falar o último aí. Não, vamos passar por aí. Próximo. Quem vai ler? Perdeu de pessoa. Você lê. Chama no terceiro. A Dani lê, você lê, Dani? Teste, aprovação.